noite, todo mundo. Live 36, aula 9 do Paul Nordhoff. Quero começar por uma breve recapitulação assim, da nossa trajetória filosófica. Então, vou compartilhar aqui, que é o seguinte. O nosso foco, então, pessoal, voltando um pouquinho, o que eu fico feliz? Nosso foco, estudar musicoterapia músico-centrada, pontuar, deixar muito claro a nossa origem, né? Lá atrás, lá os pioneiros, Paul Nordhoff, Helen Boni, mas fundamentalmente a musicalidade do Paul Nordhoff, já está mais do que explicado. Daí a gente vem conhecendo alguns exemplos bem importantes da segunda geração, praticantes de musicocentramento a partir principalmente de Nordhoff Robbins. Então, exemplos de Alan Turry trabalhando, exemplos de Colin Lee trabalhando, Gary Ellsdale trabalhando, e depois a terceira geração, que tem em nós aqui no Brasil a minha representação também do Gregório, e aqui eu sistematizo um modelo chamado modelo de musicoterapia músico-centrada, como você sabe. Então, essa trajetória aqui, e aí a gente tem a quarta geração, inclusive Carol encabeçando junto com Marina uma pesquisa músico-centrada, que eu não estou envolvido diretamente, e depois a quinta geração, né? Christian, Rodrigo, Cristiano, Cristiane, Isabela, Adriele, enfim, o pessoal todo de Fortaleza, uma turma já significativa pensando na quinta geração a musicoterapia músico-centrada. Então a gente tem bem clara essa trajetória. Eu imagino que agora, assim, tem uma dúvida, só voltar para as lives. Então agora a minha intenção é deixar muito claro um caminho filosófico. Os guris, Rodrigo, Christian, também a Karen da minha equipe, fora mais colegas aí, talvez a Cristiane, que já estejam falando em suas clínicas por aí sobre musicoterapia músico-centrada. Acompanho mais de perto Rodrigo, Christian e Karen, por estarem na equipe do ICD, e estão fazendo um trabalho muito bacana de divulgação. Então, parte da intenção de eu deixar ainda mais robusta a parte filosófica vem nesse intuito. Quando vocês apresentam, vamos lá, os 3 princípios do modelo músico-centrado, 2 deles, eu lembro, são embasados em filosofia. Só aí, se vocês estão palestrando num evento de musicoterapia, qual seria a diferença do modelo músico-centrado para Nordhoff Robbins? Só aí já tem uma baita diferença. A Nordhoff Robbins não me embasa em filosofia. Eu embaso em filosofia. Como é que vocês explicam, então, esses 2 princípios? Todo Homo sapiens é um Homo musicus. Então, aí vocês estão tendo uma robustez filosófica para explicar musicalidade, para explicar, vou devagar, musicalidade clínica, que é a escuta de vocês, e para explicar Music Child. Certo? Segundo princípio filosófico do modelo músico-centrado, música tem vitalidade. Como é que vocês explicam também por esse caminho filosófico que eu quero reforçar? Então, hoje, o intuito da introdução, na live 35, eu botei os filósofos a conversarem entre si. E hoje eu quero, a partir de hoje, começar a destacar alguns pensamentos de alguns deles. Então, um pouco eu briefei vocês que estão aqui hoje e que vão escutar depois na gravação, eu briefei no Instagram, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, isso é bacana porque vocês, quando tiverem pela vida a divulgar, a explicar o que vocês fazem, tem o que está atrás da teoria, essa base filosófica que está muito sólida. Tem uma origem de uma prática músico-centrada, até chegar no modelo que sistematiza,
que faz sentido para muitos de vocês. E como é que os princípios desse modelo são embasados, dois deles? Filosofia. E aí a gente vai entrar agora, eu vou dar muito nomezinho bacana, assim, e que vai ficar gravado. Só para então, para quem não tem uma familiaridade, o terceiro princípio, ele depende, é muito sensível aos outros dois princípios. Se vocês entendem, se o ouvinte de vocês entende que musicalidade não é um dom, mas é uma habilidade, e olha as palavras, é uma habilidade inata em absolutamente todo o terráqueo, qualquer um que pergunte para vocês, quem pode se beneficiar com musicoterapia? Todos aqueles que nasceram no planeta Terra, certo? Porque todo Homo sapiens é um Homo musicus, certo? Perfeito. Entendendo isso e entendendo, agora nós vamos entrar nisso, a robustez filosófica para o entendimento do segundo princípio filosófico, que é a vitalidade na música. A música é uma entidade com vida própria. Como é que eu posiciono música? Num triângulo. Não posiciono música entre. Logo, eu estou argumentando, estou explicando para quem quer que seja, só e somente só por isso, que a gente não entende, nos soa mal quando a gente diz que a música está sendo usada como um meio. A música é musiquinha, que a música é uma ferramenta para o meu paciente com autismo me olhar. Jura? Só um pouquinho. Uma galera fez todo um pensamento sobre importância da música na humanidade, significado da música para a humanidade, para tu dizer que a música ela é subserviente a buscar um olhar. É isso que a música faz? Ela é uma ferramentinha, não, ela é uma ferramenta nas mãos de uma TO, que não nos conheça. É uma ferramenta na mão de um psicoterapeuta, psicólogo, que não tenha assistido uma palestra com a gente, porque mesmo um psicólogo que nos assista e faça sentido, ele também pode usar música como força dinâmica, como auxiliar dele, como parceira dele, como coterapeuta dele, sem ele ser musicoterapeuta, certo? Então é óbvio que música não entra no meio, ela está junto, faz parte de um triângulo, certo? Eu quero começar revisitando esse esquema, que é o seguinte: Live 1, eu e o Gregório, na pandemia, muitos de vocês sabem, nos encontramos para fazer uma live sobre Paul Nordorf. E essa live hoje já está com. Eu estou entrando na 37ª, desculpa, 36ª. Mas para entender Paul Nordorf, e muitos de vocês que estão acompanhando já as lives totalmente concordam, a gente precisou, via o encontro em Healing Heritage, com dois portais. Mas eu adoro assim, ser muito objetivo com quem está me escutando. Portal principal, e vocês sabem, a filosofia de Viktor Zuckerkandl, certo? Austríaco, parte da vida publicando, morando nos Estados Unidos, Princeton University, beleza? Mas o Paul também menciona Steiner. E o encontro do Paul com Clive se dá, a gente não pode negar isso, se dá num centro antroposófico, cujo diretor deu muita força para ele, chamado Herbert Goiter. Deu muita força para eles, deu muita força para o Paul, para a musicalidade do Paul. Só que eles não se vincularam com a antroposofia, justamente para ter uma liberdade. Eu quero repetir isso milhões de vezes. Mas Steiner é citado por Paul em Healing. E aqui, nesse atual momento das lives, a gente está dissecando o Healing. Então, fomos lá, né? Para que a gente possa melhor entender Steiner, que vocês já me ouviram dizer, não acho fácil. Para a gente entender Steiner, é super importante que a gente conheça pelo menos um pouco de Schopenhauer. Então, está aí o gráfico. E aí é bonito, porque olha aqui, ó, vamos devagarinho. Paul
em nenhum momento cita Schopenhauer. Então, nós aqui, a partir da terceira geração, e eu passo para a quarta e para a quinta, e vocês estão passando para frente, porque o Rodrigo anda palestrando para pessoas que eu não conheço. Cristiane anda trabalhando e provavelmente falando com pessoas que eu não conheço, que seja no cafezinho. Christian para pessoas, Karen para pessoas, Carol para pessoas que eu não conheço. Então a gente está decolando agora, né? Parte do decolar, Isabela, que entrou agora, parte do decolar é a gente, só um pouquinho, para eu poder entender o que o Paul me pede para entender via Steiner, que por ele não dá para entender, não dá para entender. Citadinho, assim, eu tive que ir para Schopenhauer, mas Paul não foi para Schopenhauer. Beleza. Reserva, tá? Reserva. Mas eu falei para vocês que uma das minhas intenções é querer deixar via as lives também, via o meu estudo e ter vocês como meus interlocutores, a robustez muito clara, muito didática desse caminho filosófico também. Já vão entender. Então, reservem isso, tá? Daqui a gente tem bem claramente, não se confundam. Ah, mas o André citou Schopenhauer, mas Schopenhauer não está em Healing, mas a gente está estudando Healing. Entendam esse caminho. Steiner está em Healing, ok? Para entender Steiner, Schopenhauer. Beleza. Começamos a decolar. Reservamos um pouquinho esse gráfico e eu vou para a obra mestra do Paul e do Clive. Então a gente tem, repito, a meu ver, o melhor livro de musicoterapia do planeta Terra. Aqui consta, é por isso que eu estou traduzindo palavra por palavra, nota por nota, porque aqui para mim, eu deixo bem claro, está a essência da musicoterapia musicocentrada que eu proponho e que com muitos de vocês vincula. Aqui está a essência. Daqui a gente tem obrigação, como gerações que vieram depois do Paul, a gente tem obrigação, eu considero, da gente decolar. Então já estamos decolando. Né? Mas além de Healing, a gente tem Creative Music Therapy, o livro de 77, que lança oficialmente a Nordorf Robbins. O livro abre como homenagem de Paul e de Clive a três autores, dois da filosofia. Victor Zucker-Kendall, que a gente já esmiuçou bastante aqui, e muitos de vocês já conhecem com certa propriedade. Heinrich Heine, um poeta cuja citação eu traduzi e declamei no Insta. Quem não viu pode ver lá, que é lindo. E a terceira autora é essa aqui. É uma filósofa americana. Esse livro aqui é um livro muito marcante, né? Filosofia em Nova Chave, Susan Langer, americana. E de tudo que eu já conheço dela, tem algo que eu adoro, que é isso aqui. Eu falava hoje, eu acho que com a Cristiane. Então, comecem agora a palpar, linkem com o diálogo que eu propus entre os pensadores na Live 35. Leiam o cabeçalho desse slide. Beleza. Então, sobre o significado musical. Galera, a gente não está falando sobre tratado de contraponto, sobre teoria de como tocar violino. Não, não. Isso nós tivemos músicos envolvidos. Falei na Live 35. Sobre importância da música na humanidade e significado na música, para que serve a música. Olha o que ela diz, né? Em suma, estamos lidando com um problema filosófico. Então, não é uma coincidência que eu só detecto, eu e o Gregório, autores que falam sobre significado da música, importância da música na humanidade, música e emoção,
músicos e musicólogos a partir da metade do século XX. E entre eles, assim, com muito orgulho, eu cito o Wisnik, né? Que eu já falei para vocês. Assim. Acho que tem um peso super importante. Né? Então, é a partir da Langley aqui que eu quero finalizar a introdução. Eu conheço esse tio. Abro parênteses porque, como bom brasileiro, eu me sinto na obrigação de lançar apelido para esse tio. Me vem dois, ou Bigode ou Belchior. Fecha parênteses. Não podia deixar de falar isso. Então, Edward Belchior Hanslick, tá, parando com a brincadeira. Edward Hanslick nasceu na República Tcheca, bonitinho. Quando ele falece, o Zucker tinha 8 anos, eu falei isso no Insta, né? Então, eu tô muito enamorado desse cara, porque eu quero agora apresentar com um pouquinho mais de profundidade, antes da gente entrar na aula 9, tá? Guardem um pouquinho o Hanslick, e eu vou convidar agora o nosso colega Mauro Anastácio, de São Paulo, hoje residindo em Campinas, musicoterapeuta, excelente pianista, que também, assim como o Cris, assim como a Ju Carvalho, gentilmente topou o convite de tocar para nós hoje um estudo de Chopin. Então, aqui oficialmente, publicamente. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Chopin começa, então, a gente falou muito dos compositores alemães e a gente fala muito dos pensadores de língua alemã, né? Áustria e Alemanha. Chopin entra como um exemplo agora
tanto leste europeu, né, ele é polonês, como barra francês. Então, leste europeu e França. Oi, Isabela. Então, ele entra com essa intenção e como um grande representante em termos de inovações, de formas, formas e do romantismo, né? Um dos grandes representantes, se não o maior, do romantismo. Ele entra assim. Mas também eu descobri depois, não foi a intenção que me levou a convidar o Mauro para gravar o Chopin, foi essas que eu descrevi para vocês. Mas o Christian Engel me chama a atenção de que esse estudo específico tem um apelido. O apelido, e eu escrevi para vocês, é Ocean, oceano. E aí faz um acordo, né, com a razão de eu estar trazendo o Hans Lick. Isso é muito, muito interessante da gente ligando as pecinhas. Hans Lick nasceu na República Tcheca em 1825, faleceu em 1904. Ele nasceu na República Tcheca, mas ele faleceu em Viena. Olha que interessante, né? Áustria. Zucker-Kendall nasceu em Viena, 1896. Então, quando o Hans Lick faleceu, o Zucker tinha 8 aninhos. Interessante que vai falecer. E tem um baita convívio na Áustria, e é onde nasce o Zucker-Kendall. Zucker-Kendall faleceu em 65. Ele é conhecido, entre outras, que eu acho muito bacana, como sendo um baita crítico de Wagner e de Liszt. No que, pessoal? No que? Wagner entendia, simples assim, que um compositor ele se move para compor baseado nas suas emoções. Essas emoções, as palavras aqui são super importantes como sempre. Essas emoções são colocadas na música e o ouvinte só se impacta porque o ouvinte percebe a emoção que está contida na obra. Antes de eu falar, eu vou concluir com um pensamento meu sobre todo esse conteúdo aqui até agora, mas eu quero que vocês conheçam da maneira mais fiel a crítica do Hans Lick. O que o Hans Lick recusa é que a natureza semiológica da arte sonora tem por finalidade específica expressar sentimentos, quando muito, apenas os suscita. Portanto, rejeita toda concepção referencial ou expressionista a ela relativa. Olha que bacana isso. Olha como está bem posto isso. Primeiramente, propõe-se como fim a missão da música suscitar sentimentos ou sentimentos belos. Galera, eu estou falando isso de 1854. A gente ainda ouve, eu tenho que dar uma pausa aqui. A gente ainda ouve nas escolas, nas clínicas, e não é de profissional que não pode ser diretor de escola, pode ser diretor de clínica. Esse posicionamento da música de uma forma bastante ignorante, né? Música é universal. Quem não gosta de música? Ah, é música? Quem não vai gostar? Como é que alguém vai ficar triste ouvindo música? Ah, essa música deixou o paciente triste. Porque a letra fala de um sentimento triste, né? A gente está no século XXI e essas besteiras ainda são faladas e pensadas, né? Em segundo lugar, apontam-se os sentimentos como conteúdo que a arte sonora exibe em suas obras. Olha aqui como esse cara, eu estou notando isso agora, lendo para vocês pela milésima vez. Em segundo lugar, apontam-se os sentimentos como o conteúdo que a arte sonora, e a arte sonora é algo,
uma estrutura que exibe para o ouvinte as suas obras. Então, comumente se pensa o que ela está exibindo é o sentimento do compositor. Hans Lick, ambas as asserções têm a similaridade de tanto uma como a outra serem falsas. Começamos aqui a ter uma semente para o entendimento de Zuckerkandl. Ok? Comentava com o Giovanni Bertolazzi está fazendo estágio conosco. E ele, vindo das suas referências, coloca algo sobre a importância que hoje ele também sente de, para alguns pensadores, não ter tanto a necessidade das definições. Pelo menos os pensadores que a gente, nesse momento, está dando um highlight e nos influenciam, né? E eu falei para ele que eu ia trazer algo do Hans Lick muito de acordo com o que a gente estava conversando hoje de manhã. A música, enquanto linguagem indeterminada, não pode reproduzir conceitos. Não é, então, psicologicamente refutável a dedução de que também não consegue expressar sentimentos específicos. A especificidade dos sentimentos não se pode separar de representações, de conceitos concretos que ficam fora do âmbito configurador da música. Isso aqui é muito poderoso. A especificidade dos sentimentos não se pode separar de representações e de conceitos concretos que ficam fora do âmbito configurador da música. Gregório fala muito disso. Uma coisa é música, outra coisa é palavra. Isso é muito Zucker. Vindo até aqui, pretender descrever com sons o sentimento que em nós desperta, a neve que cai, o galo que canta, o zigue-zague do relâmpago, é simplesmente ridículo. Então eu quero dizer, não foi o Chopin, mas eu quero dizer, para quem apelidou o estudo do Chopin de Ocean, é ridículo. É ridículo e aí é um pensamento meu. Eu não acho que é produtivo se a gente está falando em Carolina Veloso, Giovanni, Isabela, Rodrigo, André, Juliana, Meneguzzi, nós nos deleitarmos com a musicalidade, através da musicalidade do nosso companheiro de profissão. Ao invés de nós nos deleitarmos com a entidade que vai surgindo e que vai nos mostrando toda a sua configuração musical, alguém disse, olha, vamos, em função de todos esses fraseados e arpejos e movimentos, o apelido é Ocean. Aí eu condiciono a tua escuta. Como muitos compositores fizeram, né? E talvez até hoje façam, né? Mas aí eu condiciono a tua escuta. Então vamos lá. E música, então, né? Se ela não é composta por sentimentos, porque sentimentos precisam de representações. A música se configura por outros fenômenos que a gente já sabe. Para o Hans Lick, música representa certo domínio de ideias. Olha que lindo isso, pessoal. Então é a ideia que o compositor quis pôr, a ideia de um campo, a ideia de um ginásio, a ideia de um jogo, de uma competição. Não. Olha a definição do Hans Lick de 1854 sobre ideia. A ideia musical.
Repito, o que música expressa via a musicalidade do compositor? O estudo 5 necessitou da musicalidade do Chopin para existir? Sim, sim. E, a partir daí, ele impacta ou não a musicalidade do ouvinte, que recebe uma ideia musical. Deixa eu explicar o que o Hans Lick, como o Hans Lick define essa ideia musical. Tais ideias são, em primeiro lugar, referência a modificações audíveis do tempo. Então, está aí a estruturação da ideia musical. Não é sentimento. Modificações audíveis do tempo, não pode ser mais Zucker-Kendall isso. Da força, não pode ser mais Zucker-Kendall isso. Das proporções. Por conseguinte, as ideias do crescimento, do esmorecer, da pressa, da hesitação, do artificiosamente intrincado, do simples acompanhamento e coisas semelhantes. Vocês estão com alguma dúvida de montar essa imagem em vocês? Pensem no dia a dia na clínica. Quando eu olho para o meu coterapeuta, para o Cris, para a Carol, para o Rodrigo, para a Karen, e peço, começa a ralentar. Eu faço isso com a mão. Começa a puxar a música para trás. Estou pedindo para a dona música, via musicalidade do meu coterapeuta, para puxar a música para trás. Porque eu quero um esmorecer. Eu não quero hesitação, eu continuo consistente. Porque eu estou dando segurança para a musicalidade do meu paciente. Então, eu quero, através do que configura a música, trabalhar justamente um esmorecer, um ir embora, um finalizar. Tá, André, mas aí ele lacrimejou, ele queria mais, ele sentiu. Aí vem o que tudo isso que nós fizemos através da nossa musicalidade clínica, lendo a demanda clínica a partir da musicalidade dele, fez em termos das emoções e dos sentimentos dele. Então, vamos lá. O que eu vou ler do Hans Lick fecha total com o que o Gregório sempre comenta. Então, o que interessa, sim, unicamente, é o modo específico como semelhantes afetos são suscitados pela música. E agora eu quero fechar essa introdução da aula 9 com a minha consideração. Então, a síntese da síntese que eu trago, mas estou abrindo para a gente pensar. Música expressa ideias musicais. Não representa nada que não seus padrões dinâmicos. Estes provocam sensações. Em contato às ideias, cada ouvinte atribui sentimentos. Isso é Brandalize 2024, tá? E aqui eu não quis interromper para ler essa consideração, também parte da conversa com o Giovanni hoje de manhã. Esses padrões, o que configura esse caráter que é carregado pela ideia musical, como ele repercute na musicalidade de cada um, aí o Giovanni vira para mim e diz, sensações. Exato, exato, exato. Okay? Algum comentário? Não, eu fiquei pensando sobre na psicanálise e o Giovanni é também, né? A gente nunca deve sugestionar, né? Eu fiquei pensando também, por que não na música, né? Se a gente coloca faz uma música já
direcionando para um sentimento, para alguma coisa, tu tá sugestionando e não deixando que aquela musicalidade do teu paciente sinta o que ele quiser sentir, né? Relacionado àquela música, Uhum. o que está sendo executado, o que a gente vai reproduzir, enfim, né? E mais, tu tá em termos de históricos, no meu entendimento, sendo contraproducente. Porque Uhum. quando tu intitula, eu posso chamar, sei lá, chamei o Hanslick de Belchior, chamei de Bigode. Vai meu afeto como brasileiro. Muito cuidado, porque eu atribuo a arte sonora, seja ela qual for uma peça, um apelido, eu estou carimbando algo que não só eu condiciono, que é o que a tua fala, mas também eu estou dizendo que eu acredito que exista a possibilidade de oceano dentro para os Homo sapiens, né? Quando que a gente está estudando via toda a nossa história, e por isso que eu quis trazer agora, estou aprofundando alguns desses autores e botei a dialogar, que na história da filosofia, que se preocupa com a música, nós, músicos centrados, não entendemos, não concordamos com qualquer um que diga que sim, há há o oceano aqui dentro, em função dos arpejos. Há o campo, há uma árvore, versus Hans Lick, Zucker Kendall, deixa a música em paz. Deixa que as ideias que ela leva via, de novo, o seu andamento, a sua intensidade, o seu estilo, os seus padrões de notas, a sua tonalidade, provoquem justamente o que são as ideias, o esmorecer, o hesitar. Carol, segura essa dominante, Carol, segura a dominante, ou seja, vamos fazer a musicalidade do nosso paciente, consequentemente, a sua emoção, as suas sensações e os seus sentimentos, a partir da hesitação que a gente está fazendo dentro e com as leis da música, as leis da Dona Música como nossa parceira, provoquem. André, mas me confundi. Então, como é que o pessoal do DIM fala do campo, do não sei o quê? Aí tem a ver com as pessoas, não com a música. As ideias, o que é brilhante da Helen Bonny é que, via essas ideias musicais dessas peças, parece haver imagens semelhantes em vários Homo sapiens. Thank you. Então, eu queria fazer um comentário, André, sobre essas significações dentro da música, né? Que os compositores faziam muito, especialmente no século XIX, né? Na música, Yeah, música europeia, assim. O romantismo foi isso, né? Eu sinto e eu faço a música de acordo com a minha vida, yeah. né? Isso era muito característico em vários desses compositores mais famosos desse período. E isso ainda se perpetua até hoje, né? A gente vê ainda as pessoas fazendo isso, né? Dando significados a aspectos puramente musicais, Exato, significados exato, humanos, né? exato. Uma coisa é a nossa representação, aquilo que a gente decodifica a partir de um pensar musical, de uma escuta musical, e outra coisa é justamente esse que musical, né? A música por si só, né? Que é separada do nosso pensamento, mas isso Exatamente. ainda é muito, né? Muito intrincado. Muita gente pensa assim, que aquilo que a gente sente musicalmente é aquilo que a música é. E não é, né? São duas coisas separadas. Queria só, né, fazer esse. Isabela, eu acho que é super importante isso que a gente está comentando dessa introdução, porque talvez para nós aqui nesse grupo, e é o grupo que está presente live após live, uh, a gente já consiga palpar, né? Tu na tua prática clínica, os guris aqui, Karen, Carol, o Giovanni, estagiário, aqui no dia a dia, a gente olha, a gente convive com a dona música. Então, quando a gente encontra um Hanslick que fala desse jeito, em 1854, e que se opõe ferozmente a isso que tu acabou de descrever, como fecha?
Como fecha, porque nós somos praticantes de musicoterapia, apesar de alguns de nós compor, o nosso métier não é composição como ganha-pão. É realmente música como significado, é música importante na vida dos nossos pacientes, que são homo sapiens, homo músicos, e a gente vê o que esse cara, Hans Lick, criticou no nosso dia a dia, e depois nem se fala, aliás, já falamos muito, o que Zuckerkerno veio a falar. Então, no ICD, Isabela, tem isso assim, deixa a música em paz, deixa esse fenômeno existir conosco em paz, com as suas características, e a gente negocia, a gente conversa com ela, dialoga com ela, como quando eu convivo contigo, Isabela. Também há leis, vão ter leis quando eu conviver contigo, vão ter leis se eu vou visitar a tua casa, onde que tu me convida a sentar? É para uma festa? Eu devo me vestir de uma outra maneira? Tu vai me servir algo? Como é que eu educadamente vou usufruir do que tu me serve? Tudo tem leis. Da mesma maneira, a gente entende que o nosso convívio com a existência de um fenômeno que, sim, necessita da gente para ser erguido, também nos apresenta leis. Então é isso, vamos pegar. Por isso que eu quis abrir, galera. Por isso que eu quis mostrar para vocês, ok, não dá para gente entender a musicalidade e a ação da musicalidade do Paul Nordorf e da Helen Bonny. Muito bonitinho ouvir que ela teve uma peak experience tocando violino. E daí? E daí? Mas para a gente entender o que esses dois lá atrás, enquanto todo mundo ali nos Estados Unidos era behaviorista, enquanto a Helen Bonny pede para... Eu gostaria de entrar no seu programa aqui, Taylor Gaston. Tá, mas não vem com teus misticismos aí. Olha só como é que é enxergada a coisa. Né? E agora, para a gente, inclusive, homenagear esses pioneiros, assim, maior respeito. Hoje o Giovanni saiu do estágio dizendo, aqui no ICD se tem o maior respeito a essa entidade. Como se tem ao ser humano que habita o ICD. São outras vidas. Gregório pontua muito. Eu não preciso antropomorfizar mais. Mas são existências, segundo o princípio da musicoterapia músico-centrada brasileira. É isso. Então a gente tem que apalpar esses filósofos. E eu vou trazendo para a gente aqui. Então agora você já tinham Zucker, já tinham Steiner, agora Hans Lick. Muito de mãos dadas. Filosofia, eu tenho que ir para frente aqui, filosofia de Zucker, que ando muito sensível a esses pensamentos do Hans Lick, que o Zucker pode até não... Agora eu quero esmiuçar isso, mas o Zucker pode até não ter se embasado em Hans Lick, mas certamente teve ali os ares, porque o Hans Lick foi famoso em criticar a chamada teoria dos sentimentos. E a Isabela tem toda a razão. Isso era muito em voga no romantismo, e até hoje é. Até hoje é. Né? Eu faço uma música repetitiva, minimalista e tal, eu chamo de pilares de fábrica. Pô, cara, como é que eu vou pensar em outra coisa? Eu posso pensar em terremoto, eu posso pensar em discussão, eu posso pensar em peso de perda. Não, mas tu já intitulou que eu tenho que pensar em fábrica. Uma coisa assim, né? Não tem nexo. Aula 9, agora a gente sai da filosofia, só que não, né? Entramos sempre nas aulas com muita dose de filosofia e vamos precisar aqui, sim. Tanto que eu sempre reforcei, né? Sem Zucker, não precisa aumentar. A gente não entende mesmo o legado do Paul Nordorf. Consequentemente, a meu ver, tu não entende Nordorf Robbins, consequentemente, tu não entende de G.I.M. Só que agora eu estou vendo, assim, tem mais robustez que vem aí, mais robustez filosófica.
Vamos lá, que bonito, é nossa função, né? As gerações têm que ir avançando. Do cabeçalho, porque o Clive e a Carol sempre fazem uma síntese da síntese, eu não quero muito perder tempo muitas vezes, mas tem algo que eu sempre vou para o cabeçalho para ver se tem alguma coisa, alguma palavra que eu queira trazer para vocês. E tem. Porque vai tratar de dois eventos. A mudança de uma nota na melodia e a mudança de acordes na estrutura harmônica. São os dois eventos para mudar a vivência. Como é bonito, porque eu estava estudando a exploração 9, aula 9, e pensando, a galera está entendendo. A galera está entendendo. E vocês vão ver como isso aqui que ele fala para os 15 alunos internacionais, Isabela, no ICD, a gente faz a toda hora, a toda hora. Cadência deceptiva, eu fiz lá os shortzinhos do Insta, né? Cadência deceptiva, uso de dominante secundária, subida de tom ou descida de tom, inversão de acorde, uso de acordes substitutos, tudo isso é super importante. Tudo isso é super importante, é o dia a dia do ICD. Então, a aula 9 tem muito sobre isso. Modifica, enriquece a experiência musical via musicalidade dos teus pacientes. Isso é o Paul Nordorf. Ele já sabia disso. Tem um termo que eu quero falar para vocês. Experiências harmônico-emocionais. Muito bonitinho. Experiências harmônico-emocionais. É um termo, por exemplo, que eu não uso no dia a dia. Poderei passar a usar. O que a gente usa muito, muito, o Rodrigo já, por exemplo, adotou, e nas palestras dele ele fala, que são experiências clínico-criativas, ou clínico-criativo-musicais. Mas aqui também é interessante, quando a gente começa a alterar acordes numa progressão, a gente está propiciando vivências harmônico-emocionais. Isabela, vindo da tua fala ali, assim, eu não tenho dúvida que a gente está realmente aprofundando algo que tem muito a ver com a singularidade da nossa profissão. Isso muito me entusiasma, porque música não pertence, nunca vai pertencer a nós, musicoterapeutas. Mas os musicoterapeutas, o estudo e reflexão músico-centrada estão garantindo, sim, uma grande identidade do profissional musicoterapeuta. E, a meu ver, uma razão para um Giovanni que veio da psicologia, eu vou abrir uma nova formação aí para mim. Eu sempre tive uma relação forte com música, eu vou abrir uma... Por que ele vai perder tempo? Ele já é psicólogo. Ele já tocava violão e cantava. Aliás, canta muito afinado. Por que fazer uma formação? Perder tempo? Porque intuía que a escuta de um musicoterapeuta, a intervenção de um musicoterapeuta, muito se diferenciava da intervenção de um psicólogo que canta e que toca. E não tenho dúvidas que ele já descobriu. Então vamos lá. André, só para apontar ali do chat, a Ju Carvalho disse assim: André, como fica a questão da música descritiva? Ela fez uma pergunta. A música descritiva, Ju, eu acho que o Cris trouxe essa questão para mim, assim. Ao meu ver, a música descritiva é uma descrição de quem propõe descrever algo, mas o ouvinte vai ouvir o que quiser. De novo, continua sendo sempre a organização estrutural de uma peça musical, que se não se descrever e não condicionar alguém, esse alguém vai ouvir, vai ter a liberdade de, com a sua musicalidade, ouvir, significar e se emocionar e ter sensações e sentimentos da maneira que ele quiser. O máximo que eu acho que a gente poderia se complicar aqui, e a gente pode continuar essa reflexão, para um pouquinho, porque há ideias musicais que, uma vez submetidas a musicalidades de vários homomúsicos,
esses homomúsicos são acionados no seu imaginário para imagens com certa semelhança. Ok. Aí a gente pode talvez pensar em arquétipos sonoro-musicais. A gente pode pensar em transgeracionalidade. Se existe transgeracionalidade emotiva, emocional, que é muito séria, talvez exista essa transmissão de imaginário para imaginário. Mas aí continuo a defender e a me relacionar com a proposta do Hans Lick. Continua sendo ideias musicais transmitidas, não sentimentos e não descrições, ideias musicais transmitidas por uma configuração musical. Que ideias são essas? Aquelas descritas: o esmorecer, o hesitar, o tensionar, o repousar, o apressar, o diminuir. Fora isso, não tem a ver com a música. Deixar a música em paz. Talks on Music by Dr. Paul Nordhoff. Talk number 9. 2 musical events. 2 eventos musicais, já falei para vocês. There are 2 musical events. Existem 2 eventos musicais. Rodrigo, cada palavra é importante. Devagar. Existem 2 events. Existem 2 eventos musicais. The tone is an event. The chord is an event. A nota é um evento, o acorde é um evento. O acorde ser um evento, conversamos na live 35. Tá? E aqui tem outro teminha, lá atrás, na 35 teve. Eu vejo estrelas. Taca, taca, taca. Vê estrela? Vê estrela? Sim. Sensação, Giovanni. Sensação. Sensação de quê, galera? Vamos apalpando? De distância. Aí o imaginário evocado pode ser de estrela, de uma travessia que eu fiz, que não chegava nunca. O que a nossa musicalidade reconheceu é o padrão dinâmico, estrutural, que a ideia musical que me foi recebida trouxe. E aí as minhas sensações vão provocando emoções, ou eu ignoro. Essa música eu não gosto. Não fala comigo. That I think you would do well to continually. 2 eventos musicais que eu acho que vão oferecer ainda um aprimoramento para vocês em termos de percepção e cuidado. Sharpen your perception and awareness of. One event is the difference one tone can make. Um evento é a diferença que uma nota pode fazer. In a phrase. Numa frase. Or in a harmonic sequence. Ou numa sequência harmônica. The change of one tone. A alteração de uma nota. This is a tonal event. Esse é um evento tonal, o evento de uma nota. And it's something that we must become very aware of. E é algo que a gente tem que ficar muito atento. Something very aware of, very sensitive to in our work. Muito sensível ao nosso trabalho. De novo, assim, tá me vindo as conversas que a gente tem no dia a dia, Isabela, Ju, Cris, Tiane, né? Com a equipe, com os estagiários, assim. Que hoje sai o Giovanni, eu e o Giovanni saímos nos despedindo. E como nessa casa se tem o respeito à dona música. É isso que o Paul está pedindo. Não é qualquer coisa. The other event is what a change of harmony can do. O outro evento
é o que a mudança na harmonia pode fazer. So that you have, on the one hand, the single tone, Então, por um lado, vocês têm a nota, and on the other, the single harmony, e no outro aspecto, a harmonia. which, when changed at the psychological moment, can have Quando alterados no momento psicológico adequado, a tremendous effect. podem ter um efeito enorme. Eu acho que é importante eu repetir isso aqui. Por um lado, vocês têm a atenção, a sensibilidade, o cuidado com uma nota. Por outro, os cuidados com a harmonia. Uma vez que vocês percebam o momento psicológico adequado, então nós estamos falando aqui, eu quero traduzir para... Eu não quero abrir a ponto de confundir vocês. Então a gente tem que entender que uma vez que a tua musicalidade clínica perceba o momento psicológico importante aqui, é assim que a gente faz no dia a dia. Ou seja, perceba uma demanda da Condition Child e da Music Child. Faz um efeito enorme. Então vamos tratar da mudança expressiva da nota na melodia. As an example of the single note, Então, como um exemplo de alteração de uma nota, may I just play you a little the first phrases eu quero só tocar para vocês, então me permitam tocar para vocês as primeiras frases da peça do Schumann, Davidsbündler. a piece from Schumann's Davidsbündel. Eu acho, pessoal, parte da minha intenção de traduzir palavra por palavra e nota por nota do Healing, e não à toa eu falo que para mim é o melhor livro de musicoterapia do planeta Terra, que eu acho que é por isso que vocês que estão aqui e vocês que escutam as gravações, não à toa, né? Por isso que vocês estão aqui, porque vocês já intuem, né? E vários de vocês já praticam esse efeito de muita potência da música. Então, olha que lindo esse cara lá da origem cara que começou a trabalhar com musicoterapia em 1900, ele conheceu musicoterapia em 1958. Começa a trabalhar em 59. E casos como Edward, Audrey, Terry, Anna, início da década de 60, e o cara dando essa aula em 74. Me permitam, vamos lá, olha só vocês aqui, nós estamos tendo aula aqui, né? Deixa eu tocar para vocês a importância das musicalidades de todos vocês aqui. Na alteração que o Schumann propõe, deixa eu ir para o piano fazer isso para você. Que musicalidade aqui, que isso? Que é isso? Que liberdade, que musicalidade desse cara. How many of you know that? Quantos de vocês conhecem isso? Isn't it beautiful? Isso não é lindo? Remember it? I'll play it once more. Vocês lembram? Eu vou tocar mais uma vez. Now listen to the second phrase. Agora escutem a segunda frase. Alteração de uma nota. One note changed in that melody and Uma nota foi alterada naquela melodia we're just lifted into a completely different. e a gente foi erguido em uma experiência totalmente diferente. Quero abrir um parênteses. Giovanni está aqui me escutando. Hoje ele improvisando, ele está na função agora, na última parte do estágio dele, ele está na função agora de terapeuta. E hoje eu sento para filmar. Estou observando o Cris passa de coterapia foi na coterapia, Giovanni está conduzindo, e tem um momento que o Cris faz uma alteração harmônica e o Giovanni ergue a frase, sobe a frase. E
além do paciente ter sido impactado, eu fui impactado. Não sei se tu lembra disso, Giovanni, eu fiz isso com a mão, isso. Ele ergueu a experiência. And it happens at just the right time. Tá. Isso acontece exatamente no tempo perfeito. Aí a gente pode abrir para conversar depois. Isso me parece, às vezes, do Paul subjetivo, entende? A gente não está lendo o Paul aqui, apesar da nossa enorme admiração, a gente não está lendo aqui para concordar com todas as palavras e checando a nossa prática e a nossa forma de escutar. Então eu errei o momento certo. Qual o momento certo? Eu acho que o momento certo do Giovanni ter feito o que fez hoje foi já o encontro muito unido dele como terapeuta e do Cris como coterapeuta, e um paciente muito vinculado e com a sua musicalidade no triângulo, ou seja, relação e conforto e segurança para o convívio com a dona música. Então, o Cris altera a harmonia e o Giovanni eleva a experiência para uma subida. Esse termo em inglês é legal. Lifted. O Giovanni lifted a experiência, o setting fez isso aqui. Agora, em termos de sensações, de emoções, aí cada um vivenciou a sua. Schumann fez. Não teria sido a mesma coisa. Mas o fato que ele escolheu um salto, terça menor, e fez essa terça menor se tornar uma quinta na segunda frase. The change of one tone in your singing praises to the children in your... Perfeito. O Paul sempre tem esse cuidado, daí na frente dos 15 alunos, e a gente tem que fazer isso aqui, de trazer esse repertório que pertence à musicalidade dele normal, que ele flui, né? Com que ele conversa. Aí ele vai agora trazer para... Agora vamos pensar com a criança. Então, as alterações de uma nota no seu canto, no canto de vocês com as crianças, numa música de tchau, numa música de oi, pode fazer tanto. Foi o que aconteceu hoje, só que o Giovanni não alterou só uma nota, mas alterou. But that one tone must be the right tone to change. Mas essa nota deve ser a nota certa para mudar. Aí a gente pode depois pensar mais. Eu acho que o esmiuçar do healing depois vai gerar mais reflexões, né? E reflexões talvez muito próprias nossas aqui. Então eu não consigo entender bem, assim, como é que a gente no dia a dia percebe que Giovanni fez a alteração no exemplo que eu estou dando, com as notas certas. Que notas ele fez? Que nota? Mesmo que tivéssemos ouvido absoluto, a gente ia ficar assim. Agora eu vou na próxima frase. Eu vou do caranguejo não é peixe, daquele grau conjunto. Eu vou fazer um salto de uma quinta, porque eu não acho que aconteça isso. Nunca vi acontecer isso. Mas não que isso não esteja embutido, que é o mais importante, no que a gente faz. Se eu perguntar, Giovanni, qual foi a tua intenção clínica de ter subido? Talvez ele, aliás, uma discussão bem legal que a gente teve hoje, talvez ele diga, eu fui, fomos, e eu vou virar para ele sensação muito boa que tu me causou. Fomos. Diria que é mais ou menos isso que acontece ali. The right tone in the phrase. A nota certa na frase. The right tone within the musical dentro de um contexto musical. context of the entire
da peça inteira. Now, as an example of Agora vamos falar do segundo evento, que é o uplifting, o enriquecimento em mudanças da harmonia. what a change of harmony Essa aula não é uma aula longa, viu? Então a gente não vai se alongar tanto. can do. Again, play. De novo, então, esse é um exemplo de uma mudança de mudanças que a gente pode fazer na harmonia. E eu vou de novo usar um exemplo de Schumann, A composition of Schumann's, also from the David Spindler. também de David Spindler. And this is a wonderfully complicated, Essa é uma peça bastante complicada, rhythmically complicated ritmicamente complicada. piece. It's in 3/4 time. É em 3/4. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Part of it is divided into E parte disso é dividido em 6/8. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. The other is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have both two triplets. Então, dentro, quem conhece partitura, né? Quem é da música erudita, Isabela, o Cris, tu ter o sistema, né? Desculpe, tu ter o pentagrama e cada sistema fazer um desencaixe. Então, tu tem que alteras ali dentro. In the measure as well as the 1, 2, 3. Em contraponto ao 1, 2, 3. Beautiful thing to have done. Algo muito bonito, But the point musicalmente. is what he does with the idea harmonic. Tá, mas o ponto é o que ele faz com a harmonia. Again, you have this wonderful daring of Schumann. De novo, vocês têm uma nova ousadia de Schumann. You don't know what key you're in. You know, you just immediately plunge Vocês não estão conhecendo a tonalidade. into a mood. There it is. É isso. Nothing Aí tá. Nada modificou. changed. The rhythm is the same. O ritmo é o mesmo. The whole melodic structure is the same. Toda a estrutura melódica é a mesma. Instead of half tone, you now have Ao invés de Ré, Dó sustenido, a whole second, which agora vocês têm Sol sustenido, Fá sustenido. makes all the melodic difference that's necessary. O que faz toda a mudança melódica, toda a diferença que é necessária. But you get that absolutely uplifting E aí vocês têm, ele começa a atribuir alguns adjetivos, o uplifting, esse enriquecimento, refreshing, o frescor, refreshing, moving change of the heart. movimento a partir da mudança harmônica. Tá vendo? Eu parei, eu fiz uma pausa aqui porque as palavrinhas aqui. Tem esse uplifting, um adjetivo, né? Um frescor e um movimento. Eu não acho na fala do Paul, eu estaria pronto aqui para fazer um contraponto. Eu não vejo na adjetivação que vale para a da Live 35 da constelação da estrela, eu não vejo nada que
vá no contraponto, porque o Paul não fez nem intimidade com o Zuckerberg. O Paul não está se importando em ser fiel a Hans Lick. Mas o que o Paul encontra em Sound and Symbol, principalmente, que é o único livro citado, tanto em Healing como em Creative Music Therapy, nem Man the Musician é citado. O que o Paul encontra é que a sua musicalidade fala isso. Então, eu mudando uma nota, eu mudando a harmonia, eu tenho frescor, eu tenho movimento. E isso tudo, ao meu ver, vai de acordo com o que o Hans Lick está falando. Dessas sensações só que são suscitadas, ou que podem ser suscitadas. E talvez, ok, para fazer uma crítica, talvez a gente possa entender que mudança no movimento é uma coisa, garantir frescor é outra. Tudo bem, tudo bem. Aí talvez a gente poderia atribuir uma emoção do Paul, essa emoção que o Paul tem, tudo bem. Aqui, né, a terceira geração para a quarta, para a quinta, para a sexta, a gente tem um cuidado. Exemplo, tá, André? Uma picuinha aí, é a picuinha, sim, é a picuinha. Porque quando eu supervisiono o Rodrigo, se o Rodrigo me disser, vamos devagarinho, se eu supervisionar a Isabela, e a Isabela me disser, André, aqui eu tive a intenção clínica de alterar o movimento harmônico porque eu queria mais experiências que não garantissem um ponto de tensão claro, de repouso. Alterei de propósito, intencionalmente, o andamento para essa vivência de hesitação. Perfeito. Mas se ela disser que e o Rodrigo disser que mudaram a harmonia para garantir frescor, eu vou querer saber o que significa isso. Então as palavras são super importantes. Not only because it's in a higher register. Não só porque estava num registro mais alto. Scotty could have done anything in a higher register. Ele podia ter feito essa alteração em qualquer registro. But because it is what it is. Porque é o que é. And it begins the second section of this wonderful. E ele começa a segunda sessão dessa composição maravilhosa. Which one is it? Uma pequena masterpiece. Small masterpiece. Oh, it's David's-Spindler. I don't remember the number. Ele está pensando qual é a peça. I think it's quite near the beginning, perhaps number 4. But it's an exquisite one. Ok. It's the bottom line there. And we'll see. Tá. Ele propõe esse exercício, pessoal. Eu quero que vocês vivenciem isso também. Ele propõe esse exercício rapidinho com os alunos, de os alunos cantarem cada um essa frase que ele fez agora, e ele vai harmonizar de maneiras diferentes. E isso que eu comentei no início da live, que bacana, da aula 9, né? Que bacana que isso está sendo dia a dia no ICD. Então, que agora, pelo menos a equipe do ICD vai ouvir, é algo que a gente se força muito, a gente se exercita muito para fazer, para justamente como intenção clínica, sair de zona de conforto, sair de uma mesmice harmônica, por entender tudo isso que o Paul está citando aqui. Então, isso que eu comecei a abrir, dizendo, estou muito feliz em trazer a aula 9, porque isso está sendo já o dia a dia do ICD. Pede para os alunos cantarem lá, lá, lá. All right, can we sing it together? Good. Nancy, sing it to a child standing here, will you? No. Pede para cantar com mais vigor, né? Give it all your voice. Me dê toda a tua voz. La. Come on. Esse é o Paul Nordhoff aí, ó. All right, good. Knut.
vai terminando com diferentes acordes. A experiência muda. It's a different experience, isn't it? Tom. Once more. E o pessoal ri. All right. Jane. Another one. Sissel. Jane. That's the dominant ninth of E major. Isn't that beautiful? Under that A. Jenny. Kind of flattens out. Yeah, this doesn't. I'm disappointed. Ele vai propondo diferentes formas de finalizar a frase, e os alunos vão ficando muito impressionados com o tipo de vivência que vai se modificando. Shall I give you a nicer one? That was a 6/4 chord of D major. Ele descrevendo o que ele inverteu, o que ele fez, acrescentou uma nona num dos lugares, We're in the second inversion. segunda inversão. All right. Well, let's do a different one. Ready? Tá. E ele finaliza dizendo: pessoal, então a gente poderia pensar em inúmeras possibilidades harmônicas. Ele coloca dúzias de possibilidades harmônicas. Eu não quero agora gastar tanto tempo de vocês, eu vou para um exemplo que ele vai harmonizar com acordes no estado fundamental e depois ele começa a inverter, propondo diferentes sensações e a gente fecha a live depois. Now, I've been accompanying your singing with 6 chords. Eu tenho acompanhado o canto de vocês com acordes na primeira inversão. Now listen to it with 6/4 chords. Agora escutem com base em acordes na segunda inversão. Algo diferente. I'll play one and the other. The 6 Agora eu vou tocar um e outro. Primeira inversão, segunda inversão. so that the inversion already makes a tremendous change as we Então a segunda inversão já faz uma baita diferença. saw last week. When the session is resumed later, Dr. Nordoff continues to discuss the effects of harmony. He refers Então, quando a aula continua, o Paul ainda continua com os alunos conversando sobre essas diferentes experiências que as mudanças de acordes provocam. to a second melodic line with alternative harmonizations written on the chalkboard. Daí ele escreveu no quadro negro uma linha melódica e propôs diferentes acompanhamentos. There are 2 ways in which this melody could be harmonized, and I'll Tem duas maneiras que essa melodia pode ser harmonizada. play them one after the other, Eu vou tocar uma depois da outra. so you hear how very different they are. Vocês vão escutar como fica diferente.
life more? É uma pergunta bem para a gente refletir. Ele pergunta para a turma: qual das duas vocês acham que tem mais vida, mais caráter? Deixa quieto. Calma. The second. Os estudantes dizendo a segunda. It's wonderful what the inversions do. Isso é maravilhoso o que as inversões fazem. It supports the melody in a completely different way. Suportam, dão apoio para a melodia de uma maneira completamente diferente. Paul, do you think there's a place for the first one? Paul, tu acha que há também razões para usar a primeira? That's a different mood. É um diferente clima. Why, certainly, of course. Claro, claro. But the other one's much stronger. But this Diz a Nancy, mas a outra parece mais forte. does what we said it did. It has more life in it. It has more. É o que a gente está dizendo, né? Tem mais vida, tem mais movimento. Por exemplo, galera, eu não sei, eu não concordo com tem mais vida. Não posso concordar que tem mais vida, né? Eu tenho mais vida que a Isabela. Não posso concordar. Agora, então é isso que me parece, por isso que é importante palavra por palavra, e a gente vai aderir, vamos dialogar, vamos trazer para a gente o que fizer sentido, né? Eu acho que tudo que é a mesma coisa da discussão anterior. Aconteceu algo importante. A minha musicalidade, a do Giovanni, a do Cris e a do paciente, sentiram com essa subida melódica que o Giovanni fez. Nenhum de nós lá tem ouvido absoluto, eu nem sei, eu teria que ver a gravação e escrever o que o Giovanni fez, mas ele fez. Então, voltando para a parte dessa aula, para a primeira parte, foi no momento certo? Foram as notas certas? Foi. Com esse papo do momento certo, eu tenho 33 anos de prática clínica. Eu não usei e não me imagino usando esse raciocínio e nem ensinando esse raciocínio. Meneguzzi, Giovanni, Isabela, não, vocês subiram no momento errado. Como assim, né? Como assim? Não consigo entender. Não consigo concordar, não é nem entender. E a outra é isso, né? Daí o termo refreshing, né? Movimento, sim. Frescor. Então, aqui nesse diálogo, para a gente entender, tem um pouco de tudo, um pouco, me parece, a emoção, né? Vocês vão ver o que segue agora. E outra parte que eu acho que é muito... Vamos lá. Hans Lick, muito Zucker. É aqui que a gente está, né? Então, uma coisa é pensar em estabilidade. A outra coisa é pensar... Essa melodia é um tanque de guerra. Não, aí é da tua cabeça. Aí é uma imagem que tu fez. Não tem tanque de guerra na melodia. Mas, nos padrões dinâmicos, a gente consegue, por intenção clínica, garantir estabilidade. Então, vamos continuar. Movement in it, it supports the melody more. This is something that's tem mais movimento. Apoia mais a melodia. Por exemplo, jura? more stable, it's calmer, É algo que é mais estável, it's less demanding, Yes. it moves at a much calmo, mais calmo, menos demandador, slower pace, even though se move num tempo, num passo mais lento. the tempo is the same. Apesar de que o tempo é o mesmo. The actual movement of harmonic experience O movimento da experiência harmônica é constante. is constant, and
has the constancy of the triad in the root positions. E tem a constância da tríade no estado fundamental. Tá, então só um pouquinho. Deixa nós temos que revisar aqui. Então, o seguinte, melodia no estado fundamental, melodia apoiada por acordes do estado fundamental. Melodias apoiadas por acordes em segunda inversão. Qual vocês acham que tem mais, qual vocês acham que tem mais vida e mais caráter? A segunda e tal, bonito, Pergunta a Nancy, mas teria lugar para a primeira? Aí que vem, sim. Dá apoio para a melodia de uma forma mais estável, mais calma, menos demandadora, se move num passo mais lento, apesar de que o tempo é o mesmo. Ok, né? Quando a gente propõe não inverter, quando a gente propõe não usar cadências exceptivas, a gente está querendo garantir uma consistência e uma constância previsível e estável. Tá bem, é isso aí. Vou terminar, galerinha, bem rapidinho aqui, então. Vamos nos mover. Palavras finais. André, eu queria trazer um apontamento. Só um pouquinho. Quem está falando? Giovanni. Pode falar. Primeiro quero dar boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Então, acho que é muito importante que está trazendo hoje, né, André, do que a gente comentou na nossa manhã de hoje. E tem algo que é muito perceptível nessa demanda de colocar conceito, de dar palavra e dar sentido, né? A experiência de não dar sentido a algo, ela produz o efeito da angústia, né? Dentro da psicanálise, a angústia é aquele objeto perdido, a gente não sabe o que é. A palavra vem, o sentimento vem para tentar dar uma borda. O movimento que a música convida, e a gente comentou sobre isso hoje, sobre um certo medo da música, é que aquilo que a gente não sabe dar nome e não pode nomear, nos provoca medo, o medo do desconhecido. Só que é uma atitude muito. Eu não consigo encontrar adjetivos para isso, mas muito potente, então, para pensar junto. A atitude da musicoterapia musicocentrada, ela indicar o caminho para a sensação e não para o sentido, não para o sentimento. Algo acontece, algo é afetado, esse efeito se produz e a criança entrou de uma forma e saiu da outra. O adolescente, o adulto, enfim. Mas isso é muito difícil de se bancar no momento do tempo que a gente vive, onde a palavra tem mais valor do que o afeto. O efeito tem mais valor do que aquilo que é dito. E eu acho muito nobre nesse sentido também o processo da criação do Músico Centramento, junto contigo e com o Gregório, porque é algo de resistência e contra a cultura. Por quê? É muito difícil o criador olhar para a criatura e não querer dar um nome a ela. É quase instintivo. Essa música tem um nome. Ela é alegre, ela é triste. Esse movimento que é feito diz muito mais de uma necessidade de controle, parece, né, do que de uma necessidade de abertura para que o outro possa sentir. Essa música é minha propriedade. Perfeito. Eu digo que ela é alegre. E se você não sente a alegria, tem algo errado com você. Perfeito. Então, é muito difícil, porque é angustiante. A gente se dá conta que não vai ter nome. Concordo. É isso aí. Muito bem posto. Obrigado. É isso aí. Eu tenho uma pergunta, André. Para ti, no início, que pensando agora enquanto o Giovanni falava, foi angustiante? Porque para mim, eu acho que do que eu te conheço, do que tu já me falou sobre tua trajetória e músico centramento, talvez a tua, não sei se a palavra é bem angústia, mas a tua algo, como tu fala, né? Tu gestou algo, então não é nem por denominar, né?
eu acho o que é em geral, né? Não era algo necessariamente sobre ti, mas é, algo tá me. Eu preciso ir atrás disso, que é lá Gabriel, né? E queixa. Então, eu não sei se tu chegou. Fiquei pensando agora, é uma pergunta, tu te Eu vê acho que nesse lugar. O Giovanni tem toda a razão, porque o que aconteceu com ele, eu acho que a pergunta é muito boa e bem colocada nesse momento que a gente está agora avançando para depois da metade das aulas do Paul. Está muito bacana isso. E onde a gente hoje, eu inicio a introdução da Live 36, ela relembra o caminho da nossa origem e ela traz algo que faz voar, que é desde um Schopenhauer até agora a gente não está mais indo no que eventualmente o Paul usou. E mesmo o que usou, ele não usou com intimidade. Então a gente está decolando. Momento oportuno, acho que, da colocação do Giovanni, da tua pergunta, porque eu acho que o Giovanni tem toda a razão. Não, eu acho que ninguém se move sem angústia. Eu acho que isso é uma premissa básica para alguém que quer se transformar. E o que eu vivenciei clinicamente escutando o Gabriel foi uma profunda solidão. E essa solidão, ela é óbvio que ela é angustiante e foi angustiante. Mas ela foi forte e intensa o suficiente para botar um cara que nunca tinha tido uma experiência de morar fora, de não pensar duas vezes em estar na frente de um computador pela primeira vez na Universidade de Nova York, abrindo o computador e pensando como é que eu vou fazer um trabalho acadêmico em inglês. Que angústia! Giovanni tem absoluta razão. Que angústia! E talvez embutido no que o Giovanni fale é o que eu vou encontrar pela frente. Eu vou dar conta do que eu vou encontrar pela frente? Porque, entre outras, eu já contei para vocês, o que validou muito a papeladinha essa, que é o que traduz os nossos títulos, que é o de menos, né? Foi a Barbara Hester me perguntar o que eu estava fazendo na Inouye, o que eu tinha ido buscar. E depois de eu falar, ela vira para mim, mas o que tu veio buscar? Um café que ela me convidou para tomar. E daí eu disse que, bom, se tudo que eu falei não respondeu, eu não sei. E foi quando lá no final lá da minha formação que eu tive a peak experience, que eu tremi, que eu já contei, que eu já descrevi, né, que eu tremi, e que eu não precisei chorar ali, mas eu larguei o violão, estava tremendo, né? E eu larguei o violão e explodiu chorando uma das companheiras de grupo, que eu acho que era o meu choro. E daí eu pedi eu não, deixa eu só vivenciar isso. Pedi para a Barbara Hester, que era a coordenadora do grupo, e para o coterapeuta. E aí eu disse para ela assim, né, foi isso. Foi isso que validou os papéis todos. E foi isso que eu fui entender do Gabriel. Foi o Gabriel me pedir para viver esse nível de potência. Então, Rodrigo, o que veio depois, ele veio movido por muito mais estímulo, mas o Giovanni tem muito, estou dando as mãos para vocês dois, o Giovanni tem muita razão que eu passei por coisas angustiantes, né? E coisas que foi no final da experiência de um ano, mais uma especialização, 7 anos de prática clínica, um estágio de um ano no hospital psiquiátrico com adultos em Nova York. Tudo isso somado me fez tremer com o violão e com a dona música pela primeira vez na minha vida. E ali eu validava os meus diplomas. E ali eu construí o musicoterapeuta músico-centrado, eu começava a construir. Então, realmente, se hoje, né, vocês me sentem seguro, apaixonado, com muita motivação para continuar falando, mas ninguém tem como me parar, né? Porque o mais importante foi o que aconteceu
de eu ter tido essa experiência com a Dona Música e linkando com o que o Gabriel me fez sentir como terapeuta, favorecendo para ele o que a Barbara Hesser e o Rafael Picorelli, tenho que citar o nome dele aqui, me fizeram sentir. O resto foi construir, unindo pecinhas do quebra-cabeça. Eu cheguei aqui, pisei em Porto Alegre depois da NYU, me sentindo grávido. Eu estou grávido de algo, que era a musicoterapia músico-centrada. Legal, gurizada, legal. Valeu a tua colocação muito profunda, como sempre, Giovanni, e a pergunta do Rodrigão. Vamos finalizar aqui bem rapidinho. So that when you get an idea, melodic idea, Então, quando vocês pegam uma ideia melódica, which some of you might begin to get, que vocês podem ter iniciado, né? little tunes might begin to come into your head. Canções começam a surgir na cabeça de vocês com uma criança. For your children, to such words as hello, Algumas palavras como hello, né? Como oi, goodbye, como goodbye, como tchau. come beat the drum, Venha tocar na bateria, come play the piano. venha tocar no piano. São temas que podem surgindo para vocês enquanto estão tocando com uma criança. Remember the tune, Lembrem a canção, lembrem da canção. down or play it Escrevam, toquem várias vezes. over and over and over, and then find for it a harmony that is alive. Olha que bacana, né? E aí encontrem uma harmonia que é viva, que é viva. A harmony that supports it and Uma harmonia que apoie a melodia que vocês criaram. enhances it, Estimule, enalteça, forwards its que movimente. movement, and we'll begin to get some E vocês vão começar então lovely, lovely harmonies a criar harmonias muito bacanas in our improvisations for the children. nas nossas improvisações com as crianças. And they have just the same effect on them Que tem o mesmo efeito neles as that wonderful change in the Schumann harmonic da mesma maneira que essas maravilhosas alterações, mudanças que o Schumann fez, teve na gente. change in the Schumann had on us. You can be sure of that. Vocês podem ter certeza disso. Um beijo. Foi um prazer ter estado com vocês. Finalizamos a live 36, tá? Boa noite, bom fim de semana.